Mais uma vez, graça e paz em nome de Jesus. Convido que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias ao livro de Deuteronômio, capítulo 5. Hoje estou aqui voltando aos púlpitos no domingo, depois de alguns dias de férias. Agradeço àqueles que puderam estar me substituindo nos púlpitos, no domingo, em especial nas quartas-feiras com o Flávio. Mas todos os irmãos que puderam e vieram aqui e pregaram a palavra do Senhor. Todo mundo abriu Deuteronômio capítulo 5. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os 10 mandamentos. E nós iremos começar hoje os 10 mandamentos. Iremos falar dos 4 primeiros mandamentos hoje, e no próximo domingo nós encerraremos com os outros 6 mandamentos. Porém, eu gostaria de ler Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 4. A partir do versículo 3. Todo mundo está aí? Deuteronômio 5, a partir do 3. Então vamos ler. Não foi com nossos pais que o Senhor fez aliança, mas conosco, sim, com todos nós que hoje estamos vivos. O Senhor falou conosco no monte, face a face, no meio do fogo. Naquela ocasião, fiquei entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, pois tivestes medo por causa do fogo e não subistes no monte. E ele disse: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, não as cultuarás, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o meu nome, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, mas o 7º dia é dia de sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer animal teu, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Lembra-te de que fosse escravo na terra do Egito, e o que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordena que guarde o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que tenhas vida longa, e para que vivas bem na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem as suas terras, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor e nós continuamos ainda nesse culto de louvor e adoração ao teu santo, bendito e precioso nome. Nós já participamos da ceia do Senhor, nós já erguemos a nossa voz em louvor e em adoração a Ti. Ainda em adoração a Ti, nós ofertamos ao Senhor. E nesse momento, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos ouvir a Tua palavra. E é por isso que nós
pedimos nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra seja pregada nessa noite e que apenas a tua palavra ela penetre no mais profundo do nosso ser, que verdadeiramente possamos ouvir o Senhor falar aos nossos ouvidos e que penetre em nossos corações. Que nesse momento eu não seja mais do que um mero instrumento nas tuas mãos, Senhor. Usa-me apesar das minhas falhas, apesar dos meus defeitos, apesar da minha imperfeição, que o Senhor me use para louvor e glória do teu nome. Esse é o nosso pedido, Pai. Esse é o nosso clamor nessa noite. Fala conosco através da tua palavra. É o que pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Tenho diante de mim um desafio. Falar sobre os 10 mandamentos. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente percebe que os 10 mandamentos, eles fazem parte da lei moral de Deus. Os 10 mandamentos são a lei moral de Deus. Mas a gente costuma olhar para as Escrituras e eu não sei se de maneira muito apressada a gente olha para um texto como, por exemplo, Romanos 10:4, que ele diz que o fim da lei é Cristo. E eu não sei se a gente olha para textos como esse apressadamente e a gente pensa, olha, o fim da lei é Cristo, então não há mais lei para nós. Só que a lei moral de Deus, ela não acaba. A lei moral de Deus, ela continua. E mais apressadamente ainda, nós olhamos e fazemos uma divisão das Escrituras da seguinte maneira. O Antigo Testamento é o período da lei. O Novo Testamento é o período da graça. E normalmente nós fazemos essa dicotomia entre lei e graça. Antigo Testamento, lei. Novo Testamento, graça. Mas se essa é de fato uma divisão verdadeira, como os irmãos ou aqueles personagens bíblicos do Antigo Testamento foram salvos? Se as Escrituras, elas vão dizer para nós, em Gálatas 3, do verso 10 ao 13, de que pela lei ninguém pode ser salvo. Está lá, Gálatas 3, dos versos 10 ao 13, pela lei ninguém pode ser salvo. Então, se o Antigo Testamento era o período da lei, como aqueles homens foram salvos? Se ninguém pode ser salvo pela lei. Caso contrário, ou melhor dizendo, no outro lado, na outra ponta, se o Novo Testamento é o período apenas da graça, como explicar Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus claramente está falando ali, repetindo alguns desses mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Se o Novo Testamento é só graça, como explicar Jesus falando mandamentos para nós, leis para nós? O fato é que tanto no Antigo Testamento havia graça, como no Novo Testamento a lei. A graça de Deus, ela não entra em vigor a partir do Novo Testamento. A graça de Deus é algo que já existia desde antes. E respondendo à pergunta que eu fiz, como aqueles homens foram salvos? Eles foram salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Jesus disse, agora me falhou a memória, se é Moisés ou é Abraão, que ele disse que viu o meu dia e se alegrou. Não lembro se ele disse que foi Abraão ou se foi Moisés.
O fato é que ele diz que um homem lá do Antigo Testamento viu o dia dele. Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Significa dizer que Abraão, lá no começo, ele teve fé em quem? Em Jesus. E assim todos aqueles do Antigo Testamento foram salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E nós, do Novo Testamento, não vivemos sem lei. Nós vivemos pela lei de Cristo. Nós ainda estamos debaixo da lei. O que não tem mais para nós é a maldição da lei. A maldição que havia na lei, ela morreu em Cristo, porque Jesus foi maldito no nosso lugar. E nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, porque Jesus levou na cruz a nossa maldição e o nosso pecado. Mas ainda há lei para nós. E é com esse pensamento que eu gostaria de olhar para os 10 mandamentos, que ainda estão em vigor para nós. Porque se os 10 mandamentos fazem parte da lei moral de Deus, e a lei moral de Deus não acaba, então os 10 mandamentos ainda servem para cada um de nós. Aliás, Jesus, ele disse que poderia se resumir os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos estão resumidos 10. E os 10 mandamentos, por assim dizer, eu poderia dizer aqui, parafraseando, que eles se resumem no amor. Hoje nós iremos falar apenas dos 4 primeiros mandamentos, que eu não sei se vocês sabem, mas os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. E os outros 6 que nós iremos falar na próxima semana, diz direito ao nosso próximo. É sobre os 4 primeiros que nós vamos falar hoje. E aí, eu queria a atenção de vocês, porque os 10 mandamentos, ou esses 4 primeiros mandamentos aqui que nós iremos falar hoje, ele vai nos ensinar a como nós devemos amar a Deus. Os 4 primeiros mandamentos, eles nos ensinam como amar a Deus. E não é à toa, não é sem motivo, que esses mandamentos, eles poderiam ser colocados como um documento de casamento. Eu gostaria que você abrisse em Êxodo capítulo 32, não desmarque Deuteronômio, porque nós vamos voltar para aí. Mas vá para Êxodo 32. Versículo 15. Todo mundo achou? Preste atenção. Então Moisés voltou-se e desceu do monte com quantas tábuas? 2. Escritas, aonde? De um lado e do outro, na frente e no verso. Então, as 2 tábuas não eram mandamentos diferentes, eram 2 cópias
do mesmo documento, escrito em frente e verso. Tal qual um documento de casamento, um contrato de casamento, onde a primeira via fica onde? Aonde? E a outra fica com quem se casa. Então, os mandamentos é uma espécie de casamento com Deus, por assim dizer. E como um casamento, algumas normas precisam acontecer. E eu poderia dizer que o primeiro mandamento, a gente vai tentar ver cada um deles com mais detalhes, mas só para que você possa perceber, porque eu gostaria que você frisasse isso na sua mente, esse casamento entre Deus e o seu povo. O primeiro mandamento, ele fala de exclusividade. Você, marido, você dividiria sua esposa com outro homem? Sim ou não? É claro que não. Você, mulher, dividiria seu marido com outra mulher? É óbvio que não. Então o primeiro mandamento está falando de exclusividade. Exclusivo. O segundo mandamento, ele vai falar como nós devemos amá-lo, a forma correta de adorá-lo, de amá-lo. E nós sabemos que no relacionamento entre marido e mulher, há uma maneira correta de amar. O homem não ama como a mulher, e a mulher não ama como o homem, e a mulher não entende amor como o homem entende, e o homem não entende amor como a mulher entende. O homem, é claro que existem as exceções, e eu não quero falar das exceções, estou falando no geral. No geral, o homem entende amor como respeito. Respeite o homem, e ele vai saber que você o ama. Por isso que Paulo diz, marido, amem as vossas esposas. E ele não diz para a mulher amar, ele diz, mulheres, sejam submissas. Porque o homem entende o respeito e a submissão como amor. E a mulher entende amor como amor. Então há uma maneira correta de amar a Deus, e o segundo mandamento vai falar sobre isso. O terceiro mandamento, ele vai falar sobre honrar o nome. Hoje ficou cada vez menos comum, quando as mulheres casam, algumas delas decidem não levar o nome do marido. É uma decisão da mulher. E não é sobre isso que eu quero falar, não tem nada a ver. Mas o fato é que geralmente a mulher, ela leva o nome do marido. E isso é honrar o nome do marido. Preste atenção, você já pediu cartão de crédito? Sim ou não? Você sabe o que significa o cartão adicional? Geralmente, vamos supor, o homem pede o cartão e ele pede um cartão adicional para a esposa. Mas tudo que ela comprar vai para onde? Então, se ela desonrar o nome do marido, não é o nome dela que vai para o SPC, é o nome do? Honrar o nome. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Mas o quarto e último mandamento, ainda nesse pensamento de casamento, preste atenção, olhe isso, porque Deus, ele age assim. O quarto e último mandamento aqui, com respeito a Deus, ele fala em dedicar um dia. Quando a gente passa muito tempo casado, nós temos uma tendência muito ruim, que é cair na rotina. E esquecemos de dedicar um dia aos nossos cônjuges.
quando os filhos nascem, isso fica cada vez mais raro. Mas nós sabemos que nós temos que ter um dia, mesmo que a gente tenha filhos, a gente procura deixar com alguém e sair com o nosso cônjuge para um dia especial, para alimentar o amor. E assim é com Deus. Nós iremos falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito em cada um dos mandamentos e tentar enxergá-los um pouco mais aprofundado, eu queria lembrar o contexto. Volte para Deuteronômio capítulo 5. Os 10 mandamentos, eles se repetem. Primeiramente, ele está escrito em Êxodo capítulo 20, e agora ele se repete aqui no livro de Deuteronômio, e o nome, preste atenção, o nome Deuteronômio, ele literalmente significa repetição. Então, ele vai repetir tudo aquilo que ele já havia falado lá no livro de Levítico, e ele repete os 10 mandamentos que Moisés havia recebido lá em Êxodo capítulo 20, quando Moisés desce com as tábuas da lei. E por que ele está fazendo essa repetição? Porque muitos daqueles que saíram do Egito morreram no deserto, e eles estão aqui prestes a entrar na terra prometida, e essa geração aqui ainda não havia escutado os 10 mandamentos da boca de Moisés. Eles poderiam ter ouvido dos seus pais, mas ainda não havia escutado da boca do próprio Moisés os mandamentos. Então Moisés, sabendo que o tempo dele estava se acabando, e eles estavam prestes a entrar na terra prometida, e aquelas pessoas, aquela geração, não havia ainda escutado da sua boca, ele repete os 10 mandamentos. Esse é o contexto. E eu gostaria de olhar para os versículos 5 e 6, ou melhor, 4 e 5, e pedir que você preste atenção, porque isso aqui, para a gente começar a olhar os 10 mandamentos, é muito importante. Ele começa dizendo: o Senhor falou conosco, versículo 4, face a face no meio do fogo. Naquela ocasião, fiquei entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, pois tivestes medo por causa do fogo, e não subistes no monte. Versículo 4, o Senhor falou. Esses mandamentos aqui não são mandamentos de humanos, de pessoas, são os mandamentos do próprio Deus. É Ele quem ordena. É Ele quem está dando uma ordem direta. É Ele quem está declarando os seus preceitos. A maneira como Ele gostaria e o seu padrão para nós, o seu povo. Não são uma opinião de homens. Não é uma assembleia que se reuniu e decidiu que esses aqui são os 10 mandamentos. Não! Foi o próprio Deus. Os 10 mandamentos não são um manual de como a gente deve viver bem, como a gente deve conviver e viver uma vida saudável entre nós. Não! Os 10 mandamentos são uma ordem direta do próprio Deus para nós. É isso que os 10 mandamentos são. E ele vai dizer, no versículo 6, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Deus quem agiu.
Então eu gostaria que você tivesse isso na sua mente. É mandamento de Deus, direto. E Deus quem agiu. Amém? Tendo dito essas duas coisas, vamos para os 10 mandamentos. E aí eu gostaria que um irmão pudesse me ajudar aqui e ler o versículo 7 para nós. Não terás outros deuses diante de mim. É engraçado porque quando nós lemos assim um texto tão pequeno, tão rápido, né? Não terás outros deuses diante de mim. Parece que, eu já sei, eu não devo ter outro Deus. Mas quando a gente tenta olhar com mais profundidade, a gente tem deuses diante de nós que a gente nem imagina que tenha. Essa ordem de Deus aqui, quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, ela é bem pertinente, porque eles tinham saído do Egito. Eles tinham saído de uma terra e no meio de um povo que era altamente idólatra, que tinha um Deus para tudo. Deixa eu dizer aqui alguns deuses egípcios. Vou ler. Sete, o deus do deserto. Uat, Amon-Ra, Apis, o deus touro. Atar, a deusa vaca. Nut, deus do céu. Osíris, deus da colheita, da fertilidade. Set, deus da tempestade. Ra, Horus, deuses do sol. Nut, do céu. Mi, o deus da reprodução. Ísis, o deus da cura. E o próprio Faraó. Então faz todo sentido, já que aquele povo está saindo do meio desse povo, Deus dizer, não terás outro Deus diante de mim. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o único Deus. E as pragas do Egito, elas são um recado claro de Deus, não há outro Deus. Sou eu. Eu sou Deus. Não existe outro. E todos esses deuses do Egito foram derrotados por mim, diz o Senhor. Todos eles. Eu agi. Lembra? O rio Nilo, fui eu. As rãs, fui eu. Os gafanhotos, os piolhos, as chagas, fui eu. Tudo ficando escuro, foi eu. Caindo pedra lá de fogo, fui eu. E fui eu quem matou os primogênitos, inclusive o Deus Faraó, o filho do Deus Faraó. Não há outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento do Senhor. Eu sou único. Não terás outro exclusivo. Só eu. Não pode haver outros deuses. E sabe, irmãos, é engraçado que quando a gente lê a história de Oséias, a gente entende por que Deus está falando exatamente isso aqui.
Apesar de que a história de Oséias é muitos anos depois disso aqui, mas a história de Oséias, Deus diz para ele: Oséias, vai ali, pega uma prostituta e casa com ela. E tem mais, Oséias. Tu vai ter 2 filhos com ela, ela vai te deixar, vai engravidar de outro homem, tu vai buscar ela de volta e vai criar o filho que não é teu. Essa é a história de Oséias. E sabe o que Oséias fez? Ele obedeceu. E depois de tudo isso, dele ter pego essa prostituta, casado com ela, teve 2 filhos, ela foi embora, deixou ele, engravidou de outro homem, ele foi lá, trouxe ela, cuidou do filho que não era dele. Deus disse para Oséias: você está se sentindo mal, Oséias? Pois é assim que eu me sinto quando o povo, ele adultera com outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Não é à toa que o adultério, a idolatria e a prostituição é quase uma coisa só. E talvez você aí esteja tão confortável, porque afinal de contas ninguém adora Ra. Nós não temos um Deus chamado Mim. Nós só adoramos a Deus. Será? Será que não temos outros deuses diante do Senhor? O trabalho é importante? O trabalho é importante? Sim. Mas a nossa fixação pela nossa carreira profissional é pecado. E ela pode se tornar um Deus diante do Senhor. Aspirar, querer alguma coisa, é ruim? Não. Quando se fala do trabalho pastoral, as Escrituras dizem que quem aspira o episcopado, boa obra almeja. Mas ter ambição e só pensar naquilo é pecado. É ter outro Deus diante de Deus. O amor próprio é algo ruim? É óbvio que não. Mas a autoestima é. Porque a autoestima eleva-nos em uma estima maior do que nós realmente temos. É estimar numa altura da qual nós não somos dignos. E a autoestima, ela pode se tornar pecado. E se tornar o nosso Deus. Deixa eu ser mais claro. Vocês já viram aquelas pessoas que passam o dia inteiro diante de um espelho, vendo o corpo, colocando a sua autoestima lá em cima? Se eu tenho barriga tanquinho. Só se for aquele tanque, né? Ela está cultuando o corpo. Não sei se você está me entendendo. Mas abra em Romanos capítulo 1. Fique aí, nós não vamos ler agora. Eu só quero que você entenda que por mais que a gente não tenha esses deuses aqui, nós somos pessoas que construímos deuses para nós. E que
fazemos com que coisas que são importantes, às vezes se tornem Deus. A nossa família, os nossos filhos. Olha, por favor, você ama o seu filho? Você ama o seu filho? Mas pelo amor de Deus, não diga que ele é sua vida, porque não é. Se ele morrer, você fica vivo. E se você morrer, ele fica vivo. A sua vida é Deus. Eu não estou aqui querendo ser insensível. Eu sei que qualquer um de nós aqui daria a nossa vida pelo seu filho. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que ele não é a sua vida, não é por ele que você respira. Não é ele que te sustenta, não é ele que morreu na cruz por você. É Deus, é Jesus, o nosso Senhor. Não coloque outros deuses diante de Deus. Deus vem em primeiro lugar. Não é a sua esposa, não é o seu marido, não são seus filhos, não é a sua mãe, não é o seu pai. Hoje é dia dos pais, mas o Pai Celestial vem em primeiro lugar. Não coloque outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Vocês entendem, irmãos, o que eu estou dizendo? Vocês já devem ter visto que Jesus, ele disse em Lucas 14, quem vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, não é digno de mim. Essa palavra aborrecer, não é que você vai brigar com eles, mas o significado ali é que não amar menos. Aquele que vem a mim e não ama menos o seu pai, que não ama menos a sua mãe, que não ama menos os seus filhos, os seus irmãos do que a mim, não é digno de mim. Não tenham outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês acham que esse mandamento passou? Não. Eu pedi para vocês abrirem em Romanos capítulo 1, marque aí que a gente vai já ler ele, mas volte para Deuteronômio. E vamos para o segundo mandamento. Eu vou pedir que um irmão leia do 8 ao 10. Só para deixar claro, eu não queria que você saísse daqui sem entender isso. Você entendeu que Deus é exclusivo? Assim como não pode haver outro marido na vida da esposa, e não pode haver outra esposa na vida do marido, assim não pode haver outro Deus diante do seu povo. Sejam eles deuses que criamos, ou sejam eles deuses daqueles que nós fabricamos aqui na terra. Não pode. Amém? Segundo mandamento. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, e nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu contigo, eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me rejeitam. Amém. Nós precisamos adorar a Deus da maneira correta. E deixa eu dizer, que adorar o Deus correto de maneira errada
É tão errado quanto adorar o Deus errado. Vocês entenderam o que eu disse? Adorar o Deus correto de maneira errada é tão errado quanto adorar o Deus errado. O que nós estamos fazendo aqui hoje, o que nós viemos fazer aqui nesse lugar, o que a gente veio fazer aqui? Nós viemos aqui cultuar o nosso Deus, então nós temos que cultuá-lo, e não a nós mesmos. Você entende isso? Por isso o culto, ele não pode ser centrado nos nossos desejos. Por isso que é incompatível quando a gente diz assim, olha, um culto da vitória, no sentido de que nós vamos lá para receber alguma coisa. O culto não é para nós. Se nós vamos cultuar, o culto não pode satisfazer, não é, aliás, para satisfazer os nossos desejos. Porque o objeto de adoração é Deus, é Ele que tem que ser agradado. Irmãos, é por isso que nós tentamos fazer uma reformulação do nosso cenário aqui. E aquelas músicas que não adoravam a Deus e que só traziam glória para nós, o eu, foi tirada do nosso meio. Porque o culto é para Ele. E não importa o quão sincero seja a música que eu cante, se ela não adora a Deus, eu estou adorando outra coisa. E criar uma imagem de Deus, que não é o Deus das Escrituras, é idolatria. O que diz o versículo 8? Não farás para ti o quê? O quê? Imagens. E aí ele diz, não farás para ti imagens esculpidas, ou imagem de escultura. Não vamos aqui ser como a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, ela não adora imagem esculpida. Não. Ela não adora imagem esculpida. Mas ela adora imagens desenhadas. Por quê? Porque as Escrituras estão dizendo que a gente não deve adorar imagem esculpida. Mas uma foto, a Bíblia não diz nada. Então não vamos aqui dar uma de espertinho, né? Quando ela diz que nós não podemos adorar uma imagem, ela está se referindo até uma imagem de Deus que eu criei aqui na minha mente e que não existe. O Deus gerente de banco, que só está lá para me satisfazer, ou fazer as minhas vontades, ou dar um cheque, ou me dar algum dinheiro. O Deus gênio da lâmpada, que a gente esfrega e ele realiza 3 desejos. Esse Deus, ou essa imagem de Deus que não corresponde ao Deus das Escrituras, é idolatria. Não farás para ti imagens. Agora vá para Romanos capítulo 1. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante aos homens corruptíveis, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. É por isso que Deus entregou as impurezas sexual ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Esses caras aqui, de que Paulo está falando, ele não apenas cometiam idolatria, quando eles adoravam imagens de aves, de répteis, de quadrúpedes, ou imagens de pessoas. Mas eles cometiam idolatria quando eles estavam ali realizando os próprios desejos da carne.
Isso é idolatria. Porque eles estavam mais preocupados em fazer as suas próprias vontades do que fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, eles estavam adorando a si mesmo. Porque deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a sua, seja ela qual for, é idolatria. E nós estamos com deuses diante de Deus. Amém? Cristo é o centro do nosso culto. É em torno dele que tudo isso aqui gira. É a ele que nós cantamos louvores. É nele que nós lembramos e pensamos quando tomamos a ceia. E é pela palavra dele, o seu evangelho, que nós fomos convertidos. Cristo é o centro do culto. Amém? E não nós. Nós precisamos aprender a adorar a Deus e a amá-lo da maneira correta. Esquecendo as imagens que a gente mesmo cria e procurando o Deus verdadeiro que só as Escrituras nos mostram. Terceiro mandamento. Volte para Deuteronômio, capítulo 5. Versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente de tomar o seu nome. Amém. O que significa isso? Eu não sei se você, assim como eu, aprendeu que não tomar o nome do Senhor em vão é não dizer o nome de Deus por qualquer motivo. Foi assim que você aprendeu? Sim ou não? Mas não é isso que ele está querendo dizer. Não é invocar, falar o nome de Deus. Não sei se você percebeu, ou não sei se na sua tradução está, não tomarás o nome de Deus. É assim que está? É assim que está? Não tomarás o nome de Deus? Pronto. O sentido aí é levar, é carregar o nome de Deus. Olha, abra aí em Êxodo capítulo 28, versículo 9. Só para a gente ter uma ideia do que é esse significado do tomar. Êxodo 28, 9. Vocês estão aí? Amém? Diz assim: pegarás 2 pedras de berilo e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra, 6 nomes na outra, por ordem de nascimento. Gravarás os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como um lapideiro grava um selo. Tu as farás guarnecidas como engastes de ouro, e porás as pedras nas ombreiras do colete sacerdotal, para servir de pedras de memorial para os israelitas. Assim Arão levará os seus nomes diante do Senhor sobre os 2 ombros como memorial. Tomar o nome é carregar o nome. Aonde você for, em qualquer lugar que você esteja, você carrega consigo o nome de Deus. O nome de Cristo está em você.
Então, cada atitude indigna que nós temos, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Todas as vezes que uma palavra torpe sai da minha boca, todas as vezes que eu tenho uma atitude de um não cristão, quando eu deveria ter uma atitude de cristão, o nome de Deus está sendo carregado em vão, tomado em vão, falado em vão. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Quando a nossa vida não condiz com aquilo que nós somos. Quando as nossas atitudes, que deveriam dizer quem nós somos, ao contrário, elas envergonham o Evangelho, envergonham a igreja, envergonham a Deus, o nome de Deus é tomado em vão. É isso que significa. Porque nós carregamos o nome de Deus. Você já ouviu essa frase? E é porque é crente. É isso, irmãos. Todas as vezes que essa frase é dita contra nós, o nome de Deus está dito em vão por nós. Nós, o povo dele. Vocês percebem o quão sério é isso? Vocês conseguem perceber a seriedade disso? Eu acho que não. Mas eu vou tentar tornar mais sério. Abra em Ezequiel capítulo 36. Vocês sabem que Deus, Ele ama o nome dEle. Deus ama o seu nome. E tudo que Deus faz, Ele faz para que o nome dEle seja glorificado. Não porque Deus é um egoísta. Não, nada disso. Mas Deus seria insensato se Ele engrandecesse o nome de outro que não seja Ele mesmo. Porque o nome daquele que é engrandecido tem que ser o nome daquele que é superior. Se nós engrandecêssemos o nosso nome antes do nome de Deus, seríamos tolos. Mas se Deus, que não tem ninguém acima dele, engrandecesse outro nome, ele seria insensato. Por isso o nome de Deus vem em primeiro lugar. E Ele ama o seu nome. Ezequiel 36, versículo 22. E 23 diz assim: portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. Versículo 23, eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio deles, e as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor. Versículo 32, sabei isto, não é por vossa causa que faço isso, diz o Senhor Deus, envergonharei-vos, humilhai-vos por causa dos vossos atos, ó casa de Israel. Deus ama o seu nome. Ele quer que o nome dele seja glorificado. Você consegue perceber o quão sério é carregar o nome de Deus? O nome dele é algo que ele tem em amor e supremacia. E quando nós
envergonhamos o nome de Deus diante do mundo pelas nossas vidas e atitudes, o nome dele é dito em vão. E isso pesa sobre nós. Sabe por quê que pesa sobre nós? Volte para Deuteronômio. Preste atenção no versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente o que falar o nome dele em vão. O que carregar, o que levar o nome dele em vão. Não será tido por inocente. Consegue perceber a seriedade disso agora? Não seremos inocentes se a nossa vida humilha o nome de Deus. Se a nossa vida envergonha o nome de Deus, Ele não nos considerará como inocentes. Esse é o terceiro mandamento. Não tomarás o nome de Deus em vão. Deixa eu ler aqui uma coisa para vocês. Tomar o nome de Deus em vão significa usar o nome da crença, da fé, das palavras e da própria Escritura para qualquer propósito contrário à vontade de Deus. Tomar o nome de Deus em vão significa usar Deus para ganho próprio em coisas contrárias ao reino. Vocês já viram alguém vender a fé? Vender o nome de Deus? Todas as vezes que isso acontece, essas pessoas tomaram o nome de Deus em vão. Amém? Último mandamento, e o mais complicado dos 4. Do 12 ao 15, alguém, por gentileza. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes os dias. Amém. E então, eu comecei dizendo aqui que a lei moral de Deus não passa. Não é isso? E que os 10 mandamentos fazem parte da lei moral de Deus. E então? Devemos ou não devemos guardar o sábado? Ou, já que nós somos cristãos e nos reunimos no dia de domingo, devemos ou não devemos guardar o domingo? Você já se perguntou isso? Sim ou não? Primeiro nós devemos entender o significado do sábado, ou o Shabá. A palavra sábado no hebraico é Shabá. E o significado literal de Shabá é descanso. O padrão que Deus cria é trabalha 6, folga. Esse é o padrão. Trabalhou 6, folga 1. Chamado 6 por 1, né? Esse é o padrão que Deus estabeleceu.
Jesus disse que não foi o homem feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então, o sábado é um benefício para o homem. É um descanso merecido. Depois de 6 dias de uma jornada de trabalho. Então, nós significamos aqui, ou seja, demos o significado. É descanso. Shabá é descanso. A grande questão é, descanso para quê? Isso é o que a gente deve pensar hoje à noite aqui, sobre o sábado. Descanso para quê? As Escrituras, elas mostram à igreja que nós somos a comunidade dos adoradores de Deus. Então esse dia do descanso é o dia onde nós vamos adorar. O descanso não é meramente por descansar. Esse descanso é para a adoração. Você não apenas simplesmente ganhou esse dia de brinde, mas esse dia é o dia onde você vai adorá-lo. E preste atenção, que ele fala, olha só, versículos 13 e 14. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas no 7º, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, e ele continua. Por quê? Porque nada, preste atenção, nada pode atrapalhar a sua adoração a Deus. Nada, nenhum trabalho. O descanso era para que possa adorar a Deus sem nenhum empecilho, sem nada para te atrapalhar, absolutamente nada. Então o Shabá, o descanso, é para que nós possamos adorá-lo. Olha como isso é tão interessante. O faraó entendeu isso. O faraó. Abre Êxodo 12. Peraí, antes de nós abrirmos aí, eu queria mostrar uma coisa. Pode ir para Êxodo, nós vamos ver Êxodo, mas não capítulo 12, capítulo 20. Porque se nós recebemos o Shabá, o descanso para adorar, aqui no 4º mandamento, ele está dando 2 motivos para a gente adorar. Então preste atenção, que Êxodo capítulo 20, ele vai falar o seguinte, olha só, no 4º mandamento, ele diz, versículo 11, porque o Senhor fez 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora vá para Deuteronômio 5. Ele muda o motivo. Versículo 15. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali por meio da mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guarde o dia de sábado. Lá em Êxodo ele diz que a gente deve guardar o sábado, por quê? Por causa da criação. Aqui ele diz que a gente deve guardar o sábado, por quê? Porque era prisioneiro, era escravo e foi liberto. São os 2 motivos os quais nós temos que adorar. Porque Deus é criador, e tudo pertence a Ele, toda a criação, inclusive nós, e por isso devemos adorá-lo.
E porque nós éramos escravos. Eles eram escravos dos egípcios. Nós éramos escravos do pecado. E eles, assim como nós, foram libertados para adorar. O faraó entendeu isso. Agora sim, vá para Êxodo 12. Versículo 31. Amém? Todo mundo aí? Êxodo 12, 31. Então, de noite, o faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas, e ide fazer o quê? Fazer o quê? Em outras traduções, cultuar, adorar a Deus. Eles foram libertados para adorar a Deus. Nós fomos libertos para quê? Para quê? Para adorar a Deus. Por isso, no teu descanso, adore o Senhor. Esse é o mandamento. A prioridade, preste atenção, é adorar o Senhor. Não significa dizer que você não possa fazer nenhum tipo de lazer. Faça. Leve sua família para passear. Mas esteja aqui para adorar o nosso Deus. Porque é o principal motivo do nosso descanso. Nós estamos aqui para adorá-lo, para celebrar porque Ele é Criador e para festejar porque Ele nos libertou. Amém, irmãos? Descansa o teu Shabá. E eu particularmente gostaria muito que a gente guardasse domingo. Culturalmente não temos esse costume. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, eu estou dizendo que eu gostaria que a gente pudesse, sabe, no domingo, passar o dia juntos como igreja. Seria tão bom. Passar o dia, cultuar, almoçar juntos, e escola bíblica dominical, e passarmos o dia e só ir para casa no finalzinho da tarde. Guardamos o dia para o Senhor. Mas não temos essa prática culturalmente falando. Então que pelo menos preste atenção. Se prepare. Não venha para cá de qualquer jeito. Se prepare para esse dia especial. Onde você vai alimentar o amor por Deus. E Deus alimentará o seu amor em você. Lembra quando eu falei daquele dia especial que os casais têm? Como é que você vai para esse dia especial? Passa o dia trabalhando e do jeito que você chega, você sai? Todo descabelado, toda descabelada, todo suado. A mulher faz assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Você faz uma faxina na casa e sai. É assim que vocês fazem? Claro que não. Vocês vão se preparar. O nosso domingo, preste atenção, tem que ser um domingo onde nós passamos o dia pensando em chegar no culto para adorar esse Deus. A gente não pensa em Deus aqui quando a gente chega, é o nosso dia, nos preparando para chegar aqui e cumprir o nosso Shabá em adoração. Amém? Isso é o nosso descanso, irmãos. Paulo fala, respondendo à pergunta, e a gente guarda o sábado? Não, Paulo disse que uns fazem diferenciação de dias e dias, nós não fazemos mais isso. Nós só temos o nosso descanso semanal.
que é assegurada até por lei, né? E quando nos reunimos, no nosso caso, nos reunimos no domingo, porque cremos que Jesus ele ressuscita no domingo, o domingo é o dia do Senhor. E nesse dia que a maioria da igreja, ela tem o seu descanso, ela vem e aproveita o seu descanso para adorar o seu Criador e Libertador. É assim, irmãos. Em resumo, os 4 primeiros mandamentos nos ensinam a como amar a Deus. Nós amamos Ele em exclusividade, nós o amamos da maneira correta, nós o amamos carregando o seu nome, honrando o seu nome, e nós o amamos dedicando um dia especial a Ele. Quando fazemos isso, nós estamos cumprindo os 4 primeiros mandamentos. E assim, buscando amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos adorar esse Deus através dos louvores.